Olá! A gravidez é um período de muitas descobertas e, às vezes, de algumas preocupações, não é mesmo? E um tema que pode surgir é a trombose. Então, hoje, a gente vai conversar sobre isso de um jeito bem claro e tranquilo. A ideia é trocar a preocupação por conhecimento, para que essa jornada seja a mais segura e serena possível. Vamos entender o que é, como se cuidar e o que realmente importa saber. Para a nossa conversa ficar bem organizada, a gente montou um roteiro. Primeiro, vamos entender o básico, o que é a trombose. Depois, a gente passa pelos fatores de risco, aprende a reconhecer os sinais e como é feito o diagnóstico. Em seguida, vamos ver que o tratamento é seguro, como são os cuidados no parto e, por fim, fechar tudo com a ideia de uma jornada segura. Então vamos lá, começando pelo princípio de tudo. O que, afinal de contas, é a trombose? Vamos descomplicar isso agora. Esse nome comprido, tromboembolismo venoso, ou TV, é basicamente a formação de um coágulo de sangue onde não deveria, geralmente numa veia mais profunda, lá nas pernas. É que na gestação, o corpo passa por um monte de mudanças incríveis para proteger a mãe e o bebê, e uma dessas adaptações naturais pode, digamos, facilitar um pouquinho a formação desses coágulos. Saber disso já é o primeiro grande passo. Agora, olha só esse dado, que ajuda a gente a colocar tudo em perspectiva. Apesar de ser um assunto sério e muito falado, a trombose na gravidez não é algo super comum. Acontece em mais ou menos 1 ou 2 casos a cada 1000 partos. Ou seja, é para a gente ficar de olho, claro, mas sem pânico. Certo? Agora vem aquela pergunta que todo mundo se faz. Tá, mas será que eu tenho um risco maior? Vamos dar uma olhada nos fatores que merecem uma atenção especial, até para ajudar na conversa com a equipe médica que faz o acompanhamento. Bom, existem alguns pontos que os médicos sempre avaliam. Por exemplo, idade acima dos 35 anos, obesidade, ou se já existe algum caso de trombose na família. Ter varizes, precisar de repouso por muito tempo ou ter feito tratamento para engravidar também entram nessa lista. Mas calma, ter um fator de risco não é uma sentença. A equipe de saúde olha para tudo isso junto para criar o melhor plano de cuidado para cada pessoa. Agora presta atenção neste número. O principal fator de risco disparado é já ter tido um episódio de trombose antes. Isso pode aumentar o risco em até 25 vezes. Por isso é mas tão importante contar todo o histórico de saúde, sem esconder nada, para quem está cuidando da gestação. Ok, já entendemos o que é e os fatores de risco. Agora, a parte prática. Como diferenciar um desconforto normal da gravidez de um sinal de que algo precisa ser investigado? Vamos ver isso agora. Esse quadro aqui deixa tudo muito claro. Sabe aquele inchaço leve nas duas pernas no fim do dia? Isso é super comum na gravidez. O sinal de alerta para trombose é bem diferente. Pensa assim, é um inchaço que aparece de repente em uma perna só e que vem com dor, às vezes forte, e a pele pode ficar avermelhada e quente naquele lugar. Perceber essa diferença é a chave de tudo. E se aparecer algum desses sinais e surgir a suspeita? A boa notícia é que o diagnóstico é bem simples e super seguro. É feito com ultrassom com Doppler, que é basicamente o mesmo tipo de aparelho usado para ver o bebê. Não dói absolutamente nada e não oferece risco nenhum, nem para a mãe, nem para o feto. Beleza. E se a trombose for confirmada, o que acontece? Felizmente, o tratamento é muito eficaz. E, o mais importante, foi todo pensado para garantir o bem-estar dos dois, da mãe e do bebê. O tratamento funciona em 3 frentes. Primeiro, medidas bem simples, como deixar as pernas elevadas sempre que possível, para ajudar o sangue a circular melhor. Segundo, o uso de meias de compressão, que dão aquele suporte para as veias. E terceiro, se for preciso, entra a medicação para afinar o sangue e ajudar o corpo a dissolver o coágulo. E falando em medicação, a mais usada e segura é a heparina. Ela é aplicada com umas injeçõezinhas bem pequenas e aqui vem a parte mais importante de todas. A molécula dela é grande demais para conseguir passar pela barreira da placenta. O que isso quer dizer? Que ela trata a mãe sem chegar no bebê. Isso é fundamental. Aí sempre vem a pergunta, mas e aqueles outros anticoagulantes, os que são em comprimido, não pode usar? É uma dúvida super comum e muito pertinente. A resposta curta é não. Medicamentos como a varfarina ou esses anticoagulantes mais modernos em comprimido são feitos de moléculas bem pequenininhas. E por serem pequenas, elas conseguem sim atravessar a placenta e podem trazer riscos para o desenvolvimento do bebê. Por isso, durante a gravidez, a escolha segura é a heparina injetável. Chegando perto da hora do nascimento, como fica essa questão do tratamento?
Fica tranquila, porque existe todo um planejamento para garantir que esse momento seja o mais seguro possível. O plano é super bem amarrado. Na maioria das vezes, o parto é programado. A medicação é suspensa umas 24 horas antes para não ter risco de sangramento excessivo. Durante o parto, às vezes se usam uns aparelhos que inflam e desinflam nas pernas para ajudar a circulação. E depois que o bebê nasce, umas 12 horas depois, o tratamento recomeça. Tudo milimetricamente coordenado pela equipe. E um detalhe que não pode passar batido, o cuidado não acaba na sala de parto. O tratamento continua por um tempo depois que o bebê nasce, durante o puerpério, porque essa fase também é de um risco um pouco maior. O objetivo é garantir a proteção completa. Bom, para a gente encerrar, vamos juntar todas essas peças e focar na mensagem mais importante que fica de toda essa nossa conversa. Essa frase é perfeita. Ela diz tudo. Conhecimento, informação e, principalmente, a participação ativa da gestante são a chave do sucesso. Quando se entende o que está acontecendo e se forma uma parceria com a equipe de saúde, a jornada tem tudo para ser mais segura e tranquila. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Depois de tudo que a gente conversou, qual seria a pergunta mais importante que se pode fazer na próxima consulta sobre os fatores de risco pessoais e o plano de cuidados? Levar as dúvidas é o que transforma a informação em segurança de verdade.